Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nessa manhã nós iremos estudar a respeito da carta que trata da liberdade cristã. Nós iremos estudar de forma breve a respeito da carta do apóstolo Paulo escreveu aos irmãos Gálatas. E eu convido a igreja, juntamente comigo, a abrir no carta de Gálatas, capítulo número 1, do versículo 1 até o versículo número 14. Gálatas, capítulo número 1, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo, e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça seja a vós e paz por parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus nosso Pai. A quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Admiro-me de que tão breve vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para o outro evangelho, o qual não é um outro evangelho. Entretanto, alguns que vos perturbam querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém ou um dos anjos do céu vos pregasse um outro evangelho, além do que nós pregamos, que ele seja amaldiçoado. Versículo 9. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos um outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Procura agradar a homens ou a Deus? Se tivesse ainda de agradar a homens, ainda deveria ser servo, não deveria ser servo de Cristo. Versículo 11. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Porque eu nem recebi do homem e nem me ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste em minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, quando excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros da minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições dos meus pais. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graças nessa manhã, por tua maravilhosa graça, por teu amor, por nos permitir, Senhor, que mais um domingo a gente esteja reunido em teu santo nome, com essa total liberdade de te cultuar, de te louvar, de te render graças. Te agradecemos, Senhor, também por tua palavra, que é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. Te pedimos, Deus, pela tua graça e misericórdia, que a tua palavra possa fluir em nossas vidas, que a nossa vida seja um terreno fértil, um solo fértil, na qual a tua palavra possa germinar e gerar frutos, Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo escreveu aos Gálatas, ela foi escrita muito por volta do ano 49 depois de Cristo, direcionada não a uma igreja específica, mas um conjunto de igrejas que estava na província romana da Galácia, localizada na atual Ásia Menor, Turquia. Eram as igrejas que ficavam no sul da Galácia, que eram as igrejas de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Segundo nossos doutrinadores, eles afirmam que esta carta de Gálatas, ela ou antecedeu o Concílio de Jerusalém ou foi escrita paralela ao Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém foi a primeira reunião da igreja que deliberaram a respeito de como era que os não-judeus deveriam se comportar em relação ao Evangelho, em relação à verdade anunciada pelos apóstolos. Eles deveriam se circuncidar, deveriam se converter ao judaísmo ou não? O que era que eles deveriam fazer a respeito da justificação pela fé? E nós veremos também que Cristo é o suficiente. O sacrifício de Cristo é o suficiente para nos justificar diante de Deus o Pai. E nós vamos entender, durante esse contexto de Gálatas, nós vamos ver a graça e a justificação. Vamos entender o que é a graça de Deus e o que é a justificação.
vamos entender que a nossa salvação é mediante a graça de Deus que foi derramada por nós, como remissão dos nossos pecados. Se é pela graça, não é por obras, porque pelas obras de Deus, pelas obras da lei, nenhum homem iria justificar diante de Deus Pai. E existe no contexto bíblico dois tipos de graça: a graça comum e a graça salvadora. A graça comum é o amor que Deus derrama sobre toda a humanidade. Por exemplo, derrama chuva sobre ímpios e justos, concede saúde a um e a outro, concede inteligência, concede emprego, enfim. Porém, a graça salvadora, como o próprio nome já especifica, é a graça que Deus olha para mim, olha para você, que não tem algo em que se encantasse diante de Deus. Mas não sabemos porque Deus nos resgatou, não sabemos porque Deus veio em mim, que Deus veio em você. Mas antes da fundação do mundo, antes mesmo que céus e terra criasse, Deus já tinha um plano para nossas vidas, e pelo meio do sacrifício de Cristo, Ele nos resgatou. E a justificação, em linhas gerais, é um termo jurídico que Paulo utiliza em suas cartas, como nós podemos observar nesse contexto de Gálatas e também no contexto de Romanos, que é como um termo jurídico, como se alguém estivesse condenado à morte, à execução, e alguém que não tivesse cometido nenhum pecado, nenhum delito, tomasse o lugar daquele condenado. Ou seja, Cristo, Ele tomou o nosso lugar de condenação. Cristo, como o texto de Gálatas também vai dizer mais à frente, Ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldição para que nós fomos benditos em Deus por meio dos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos. Em Romanos, irmãos, capítulo 5, os versículos 6 a 8, vai nos dizer: porque estando ainda nós sem força, Cristo ao seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Versículo 8: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que nós, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém? Como nós já vimos em algumas linhas introdutórias, o propósito da carta que Paulo escreveu aos Gálatas foi que depois que os Gálatas receberam a mensagem do Evangelho, muito por volta da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, está lá registrado em Atos 13 e 14, os irmãos Gálatas receberam a mensagem do Evangelho. Porém, na ausência de Paulo, alguns judeus que se teriam convertido a Cristo subiram até aquela igreja e começaram a dissimular, difundir ideias que eram totalmente contrárias ao Evangelho que Paulo anteriormente tinha pregado. Eles disseram que para a salvação dos gentios não era necessariamente a justificação pela fé, somente crer no sacrifício de Cristo, mas que essa fé teria que ser complementada pelas obras também do judaísmo, a saber, por exemplo, da circuncisão. Não era somente crer em Cristo, teria que crer em Cristo, porém os homens também teriam que praticar a circuncisão e também observar o sábado e outros ritos da lei judaica. E ao saber desses acontecimentos, Paulo escreve com o intuito de convencê-los que não era necessário praticar tais ritos e costumes para ser justificado por Deus, porque em Cristo nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, e hoje nós fazemos parte do verdadeiro Israel de Deus. Somos seus filhos por adoção e também co-herdeiros das promessas de Cristo. E nós iremos dividir esse breve estudo da carta aos Gálatas em dois momentos. Primeiro momento, nós vamos observar do versículo 1 ao versículo 5, que são as notas introdutórias que Paulo faz a respeito dessa carta, e depois do versículo 6 ao versículo número 14, que é o desenvolvimento de toda a teologia que Paulo vai utilizar nessa carta. E no versículo 1, Paulo fala: Paulo, apóstolo, não de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Nas suas cartas, Paulo sempre vai usar essa expressão, apóstolo. E ao usar essa expressão, apóstolo, ele faz com o intuito de empregar sua autoridade e chamado, sua autoridade apostólica e seu chamado para levar o evangelho aos gentios. E esse chamado, como de linhas breves eu expliquei anteriormente, ele foi um pouco questionado pelos cristãos da Galácia.
não porque eles não acreditassem na apostolado de Paulo, mas na ausência de Paulo, quando os judaizantes chegaram lá, levaram os crentes, os irmãos da Galácia, a questionar se de fato Paulo era chamado por Deus ou não, porque Paulo não fazia anteriormente parte do grupo dos 12, sendo posteriormente chamado para ser apóstolo. E Paulo não somente declara que foi chamado por Deus, mas afirma com clareza que o seu ministério não se deu por parte de homens, nem através de homens. E o mesmo Paulo vai escrever em uma das suas cartas que o governo da igreja pertence a Deus. E Deus ele chama cada um, vocaciona cada um para aquilo que for útil no crescimento do seu reino aqui nesta terra. A uns ele chama para pregar, outros para cantar, outros para serem missionários, a outros para serem pastores, a outros até, irmãos, para coisas que a gente às vezes até não dá muita atenção, mas que todos são importantes para o crescimento da igreja. Nós somos um corpo, e todo o corpo, os membros do corpo são importantes para o crescimento do corpo. Você veja, por exemplo, seu dedinho do pé. A gente não dá quase insignificância ao dedinho do pé, mas bata com o dedinho do pé numa quina de um sofá, de uma mesa, de um guarda-roupa, qualquer coisa, aí você vê que um pequeno membro é importante para todo o corpo. Versículo número 2: E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Quando Paulo usa esse termo a todos os irmãos que estão comigo, eram seus companheiros de viagem, que também eram conhecidos por parte dos irmãos daquela igreja, o que reforçava mais ainda a autoridade apostólica e o escrito que Paulo estava direcionando àquela igreja. Versículo número 3: Graças seja a vós e paz por parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao cumprimentar dessa forma, o apóstolo desejava que seus leitores refletissem da amizade e a união com Deus. É bem verdade que outrora nós éramos inimigos de Deus, mas por meio do Evangelho, Cristo nos reconciliou com Deus o Pai. E veja, paz, ela não é ausência de conflito, não. Paz é saber que em meio a tribulações de nossa vida, Deus está conosco. E essa promessa, ela fortalece, conforta nossos corações. A gente vê que o mundo não tem essa paz que a igreja tem. O mundo não sabe se comportar diante de certas situações, certos conflitos, que venham, digamos, tirar essa paz dele, porque eles não têm a quem procurar, nem a quem buscar refúgio, mas nós temos refúgio em Deus. Amém? Versículo número 4: O qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus. A intenção principal de Paulo nesse versículo é fixar os olhos em Cristo e relembrar a sua obra salvadora. Se os Gálatas tivessem fixado os olhos em Cristo, não teriam caído nas opiniões dos falsos mestres. Aquele que conhece a Cristo, que experimentou da sua maravilhosa graça e amor, não deseja outra coisa, por mais agradável e tentadora que seja. Nós somos propriedades exclusivas de Cristo, comprado por seu sangue. Aí o versículo 4 ele vai nos livrar, vai nos dizer que o seu amor o qual se deu por nossos pecados, para que pudéssemos livrar do presente mundo maligno. Irmãos, como diz o pastor James, gaste um pouco dos seus segundos preciosos da sua vida e reflita um pouquinho o que seria de você nesse exato momento se Cristo não tivesse tido compaixão da sua vida, se não tivesse tocado no seu coração, se não tivesse te resgatado. Onde é que você estaria nesse exato momento? Onde é que eu estaria nesse exato momento? Com certeza, se Cristo não tivesse me resgatado, eu não estaria aqui nesse exato momento. Sabe-se lá Deus onde é que eu estaria, sabe-se lá Deus o que eu estaria fazendo. Mas pela sua maravilhosa graça, Ele olhou para mim, olhou para você, viu o valor que ninguém jamais tinha. Não que você seja o ponto fraco de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós somos miseráveis pecadores, que Deus teve compaixão do nosso estado decaído e nos resgatou para a sua glória. E a salvação, do começo ao fim, não é obra nossa. A salvação não está na minha mão, a salvação não está na tua mão. A salvação não depende de você, você não está pagando um alto preço pela salvação. O preço da salvação já foi pago na cruz do Calvário. Salvação, do começo ao fim, é uma obra redentora de Cristo. Se não fosse a obra de Cristo, se fosse pelos meus métodos, pelos teus métodos, a gente não estaria dando louvor a Deus por que Cristo fez na cruz.
a gente estaria se justificando diante de Deus. Versículo número 6, irmãos. A gente vai analisar agora, a partir desse versículo 6, o conteúdo da carta aos Gálatas, que Paulo, digamos, chama a atenção deles. Versículo 6 ele fala: admiro-me que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Paulo ele vai usar nesse momento palavras de repreensão à igreja de Gálatas. E ele estava descontente porque esse descontentamento dele estava relacionado à apostasia, que os Gálatas estavam caindo e dando ouvido aos falsos mestres. Estava se afastando totalmente do ensino apostólico e dando fábulas e crendo no falso evangelho, mesclado por invenções humanas, corrompido e adulterado. E ele também vai usar um tempo verbal que fala: estejam abandonando. Ou seja, eles não estavam totalmente abandonando o evangelho de Cristo, estavam em um processo. Por isso Paulo ele tem uma certa urgência de escrever esta carta. E o versículo 7: o qual não é um outro evangelho, entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Como eu já disse, o evangelho é o poder de Deus para a salvação do perdido. É o evangelho puro e simples, é um evangelho que não massageia o ego do homem, mas que vai ao encontro daquilo que o homem acredita. Ele desconstrói tudo aquilo que o homem anteriormente sabia, construiu, acreditou, formou como suas filosofias de vida, como sua forma de ver o mundo, e fala: arrepende-te, pecador, porque tu estava destinado à ira de Deus. Esse é o evangelho de Cristo. No livro escrito por Paul Walsh, Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem, Paul Walsh ele vai dizer que o Evangelho do Homem se distancia cada vez mais do Evangelho bíblico anunciado pelos apóstolos. Pregam bênçãos materiais e prosperidade financeira como centro das boas novas. Reduz a segundo plano a verdadeira necessidade do ser humano, que é a reconciliação com Deus. Falsos mestres estabelecem doutrinas e práticas que são frutos do misticismo e da superstição, e não do estudo e exposição sistemática e ortodoxa das Escrituras. Com o advento do neopentecostalismo, é comum a gente ver algumas igrejas, símbolos judaicos, que é tido como superstição. A gente vê em algumas igrejas neopentecostais o uso de vestimentas rabínicas, o toque de trombetas, a gente vê a sacralidade, digamos assim, de uma representação da Arca da Aliança, a sacralidade que algumas igrejas adotam a respeito do candelabro, tudo isso como forma de misticismo, que a gente sabe que com o relato de Hebreus, todas essas coisas que eram utilizadas no Antigo Testamento e na lei, apontavam unicamente para Cristo, ou seja, eram sombras, que tudo aquilo, toda aquela ritualística se concretizou em Cristo. Porém, irmãos, o Evangelho de Deus, como já disse, e como Paulo afirma lá em Romanos 1:16 e 17, é o poder de Deus, é a salvação para o perdido. Versículos 8 e 9. Porém, ainda que alguém ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que ele seja amaldiçoado. Como já vos dissemos, versículo 9: digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Quando Paulo fala aqui que seja amaldiçoado, não é quem está pregando o evangelho, mas a mensagem, que não é o evangelho de Cristo. E Paulo afirma que a doutrina pregada por ele era o único evangelho e que não haveria espaço para o outro ensino. E os crentes da Galácia não deveriam considerar o evangelho como algo desconhecido, que estava apenas no abstrato, no imaginário. E Paulo exorta a nutrir convicção inabalável que a doutrina que tinha recebido era o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Versículo número 10. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens. Se estivesse ainda a agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Versículo 10, Paulo ele faz duas perguntas: agradar a homens
e persuadir a homens ou a Deus. O que isso não quer me dizer? O interesse de Paulo era o interesse divino, não era o interesse de agradar a homens, mas o interesse de glorificar a Deus por meio do seu ministério. A corrupção da sã doutrina resulta em avareza e ambição. Eu quero convidar vocês a abrir na carta de Timóteo, 2 Timóteo, o capítulo de número 3, versículos de 1 a 15. Sobre a ambição e a avareza, e sobre a apostasia dos últimos tempos, que nasceria no seio da igreja, Paulo ele vai falar. Sabe, porém, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 15. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes afasta-te, porque eles fazem parte do que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens de mentes corrompidas, réprobos quanto à fé. Mas não irão avante, porque a sua loucura está manifesta a todos os homens, assim como a eles também manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade e paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quando perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também de todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Mas homens maus e sedutores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que fostes assegurado, sabendo de que tens aprendido, e que desde criança sabe as santas escrituras, que são capazes de fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Pelo fato de muitos irmãos terem o zelo pela sã doutrina, como diz o versículo 11, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Da mesma forma, no dia de hoje, nossos irmãos também, pelo fato de ter zelo pela Sagrada Escritura, pelo ensino verdadeiro, eles são perseguidos. Eles não são bem aceitos no meio de muitas denominações, no meio de muitas congregações. Veja, por exemplo, o caso dos nossos irmãos da igreja perseguida, que por amor e zelo a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, e transmitir esse amor aos outros, sofrem perseguições. Ainda no versículo 10, ou procura agradar a homens. Se tivesse ainda agradar a homens, não deveria ser servo de Cristo. O verdadeiro servo de Cristo, ele não está preocupado em agradar a homens, em falar palavras suaves aos nossos ouvidos, mas, como eu venho dizendo, ele vai nos confrontar por meio da exposição da palavra. Por meio da palavra, ele vai apontar o nosso erro, não com o intuito de nos acusar, mas com o intuito de nos corrigir e nos fazer melhores pessoas para Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala em agradar a homens, ele diz: homens que buscam aplausos não são aptos para servir a Cristo. Servir a Cristo é renúncia, é saber que será odiado, saber que será rejeitado por falar a verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. Paulo também leva em consideração para exemplificar a vida que tinha antes de ter sua vida transformada por Cristo. Era considerado um homem de estima, cheio de elogios, cheio de sabedoria humana. Homens piedosos reconhecem o seu lugar diante de Deus.
sabe que não são dignos de aplausos, e tudo o que faz é para que o nome do Senhor seja exaltado. Luta contra as suas paixões e são imperfeitos e busca a perfeição em Cristo. Infelizmente, o joio e o trigo, ele nasce no seio da igreja. Ambos são muito parecidos, porém o que diferencia o joio do trigo é que o trigo produz fruto, enquanto o joio não. Versículo 11. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Se a gente refletir só um pouco, o homem, por mais sábio que ele seja, por mais conhecimento que ele tenha, ele jamais irá produzir algo, um escrito que confrontasse totalmente a sua vida, fosse totalmente contra os seus prazeres, fosse totalmente contra aquilo que ele acredita e acha que é verdade. A gente vê que nenhuma filosofia de vida oriental, nenhuma prática mística, esotérica, tem um poder de transformar o homem como o poder do Evangelho tem. Quantas pessoas vocês conhecem que outrora viviam uma vida devassa, viviam uma vida dissoluta, viviam uma vida totalmente afastada de Deus? E a exemplo de Paulo e de muitos outros, foram, como é que eu posso dizer, foram cativos, feitos cativos de Deus, resgatados por Deus, por essa poderosa mensagem que tem o poder de transformar o homem. E o versículo 12, Paulo vai dizer: porque eu não o recebi de homem, nem me ensinaram, porém mediante a revelação de Cristo Jesus. O evangelho recebido por Paulo não foi concedido por homens, não fala de algo duvidoso, mas estava disposto a comprovar, confrontando com o ensinamento dos falsos mestres. Ele faz um paralelo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo à igreja da Galácia: veja o que eu estou ensinando, o que eu ensinei a vocês, e veja o que os falsos mestres estão ensinando. Pese o que é de Deus, o que não é de Deus. Se de fato o que eles estão ensinando for realmente de Deus, amém, receba, mas se não for, rejeite. E ele vai continuar no versículo 12: os falsos mestres se gloriavam de ter recebido o ensinamento dos 12, ou seja, aqueles cristãos judaizantes que subiram muito possivelmente de Jerusalém até a Galácia, tinham recebido o ensinamento a princípio dos 12 apóstolos ali no seio de Jerusalém. E o ensino de Paulo, ele foi recebido diretamente de Cristo, como nós podemos ver no relato de Atos dos Apóstolos, em capítulo 9, quando Paulo, ele inflamado, vendo o crescimento da igreja, e que muitos dos seus irmãos, digamos assim, judeus, estavam aceitando a fé em Cristo, ele pede cartas aos sacerdotes para perseguir. E versículos 13 e 14: porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros da minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso nas tradições de meus pais. Paulo vai fazer um resumo da sua vida, da maneira como tinha rejeitado a Cristo e a sua mensagem. Era o inimigo mortal do cristianismo, sobre o seu zelo e a maneira como ele sobressaía aos demais seus irmãos naquele tempo. Filipenses no capítulo 3, versículos 2 a 6, Paulo ele vai nos dizer, Filipenses 3, versículos 2 a 6: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação, em outras versões, com a circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito, e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele vai descrever um pouco do que era antes de ter um encontro com Cristo. Circuncidado o 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, um tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Versículo 7: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Versículo 8: e na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, o qual sofri a perda de todas estas coisas,
e as me considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo ele fez a renúncia de tudo aquilo que ele achava que era tido como verdade, para viver a verdade do Evangelho de Cristo. E como nós sabemos, Paulo ele nasceu em Tarso, o questão dele é chamado Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, uma cidade da província da Cilícia, não muito distante da região da Galácia. Em sua juventude, recebe instrução judaica pelo rabino mais famoso de Jerusalém, aliás, um dos rabinos mais famosos de Jerusalém, que era o rabino chamado Gamaliel, sendo ensinado em todos eles tradição judaica. E fazia parte, como o próprio relato bíblico nós acabamos de ler, da seita mais zelosa dentre os judeus, que é a seita dos fariseus. E todavia, em Atos 9, no caminho para Damasco, ele tem Cristo ter um encontro verdadeiramente com ele. E aquele homem que perseguia, que fazia a igreja sofrer, como o escrito de Atos vai dizer, ele começou a padecer por amor do Evangelho. Versículo 17, irmãos. Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia, e outra vez retornei para Damasco. Nossos doutrinadores vão ensinar que Paulo, durante a sua conversão, ele foi para a Arábia, que muito possivelmente havia um centro de estudo sobre todas as profecias do Antigo Testamento, que apontavam para o Messias. E Paulo ele foi para lá para, de fato, comprovar que tudo aquilo que tinha ouvido apontava unicamente para Cristo. E ele volta não para Jerusalém, mas ele sobe para Damasco, por onde ele começa seu ministério. E o versículo 18: então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro, e permaneci com ele por 15 dias. Versículo 19: mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Versículo 20: acerca das coisas que vos escrevo, digo perante Deus, que não minto. Esses versículos 18 a 19, segundo alguns de nossos doutrinadores, afirmam que foi nesse período que Paulo estava presente no concílio lá da igreja de Jerusalém, conforme Atos 15. E ele deve ter muito participado daquilo que o concílio deliberou a respeito dos não-judeus em relação à salvação de Cristo. Como eu disse no começo do estudo, se eles deveriam ou não se converter à lei judaica. Irmãos, partindo um pouco mais para o final, o escrito de Gálatas é o escrito da dependência cristã. Em Cristo, e somente por seus méritos, temos a liberdade. Liberdade de quê? Liberdade da escravidão, do pecado. Outra hora nós éramos servos, escravos do pecado. O peso do pecado estava sobre nós. E não necessitamos de sacrifícios ou outros meios para complementar a graça de Deus que nos foi dada pela obra redentora de Cristo. A doutrina da justificação, tanto exposta aqui em Gálatas como no livro de Romanos, mostra claramente que todos os homens são pecadores, incapazes de se salvarem. Que somente a obra perfeita de Cristo salva pecadores. Que somente a fé e nenhuma obra recebe o efeito salvador. Que somente a fé e nenhuma obra mais recebe o efeito salvador da obra de Cristo. Que Deus em Cristo Jesus recebe toda a glória pela justificação. Que a justificação traz paz ao coração e à mente do crente. Abandonar o verdadeiro evangelho significa desonrar a Deus e blasfemar do sacrifício de Cristo. A salvação oferecida por Cristo, de graça e recebida mediante a fé. E nisso não há possível fazer concessões, pois um alto preço foi pago para resgatar miseráveis pecadores, na qual todos nós estamos incluídos. Porém, no que diz respeito à lei, Paulo em nenhum momento ele afirmou que ela não era boa. Ela é santa e abriu os olhos, mostrando a necessidade do Salvador. Em outras palavras, a lei, desde o Éden até antes de Cristo, ela apontava única e exclusivamente para a redenção em Cristo. O Evangelho não é uma compilação de pensamentos filosóficos ou escrito de autoajuda, é poder de Deus. O homem jamais escreveria algo que trouxesse esperança. E como eu disse, trouxesse além de esperança, vida e poder para transformar pecadores, como eu e como você.
E por fim, irmãos, 3 citações a respeito do poder do Evangelho. A primeira diz que foi João Calvino que escreveu: o Evangelho é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos e ainda quebrará muitos outros. Tom Houston, sobre o Evangelho, ele vai dizer: o Evangelho começa e termina com o que Deus é e não o que nós queremos ou pensamos necessitar. E Charles Spurgeon, ele vai dizer: bendigo meu Senhor e Mestre por ter me dado um Evangelho que possa levar pecadores mortos, um Evangelho que está à disposição do mais vil de todos os homens. Amém? Mediante o que foi brevemente exposto nesta manhã, que Deus reacenda em nossos corações o amor, o zelo por essa preciosa mensagem, irmãos. Preciosa mensagem que, repetindo mais uma vez, tem o poder de transformar verdadeiramente o homem. Tem o poder de pegar pessoas que outrora eram desprezadas, era tido como a escória de uma sociedade, sem esperança, sem expectativa de nada. E hoje, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, justificado por Cristo, somos feitos filhos de Deus. Amém?